Olá pessoal, estamos começando o primeiro episódio de A Jornada com César Augusto. A Telepesquisa é uma comunidade empreendedora e, na verdade, a gente estimula cada vez mais o empreendedorismo. A minha missão é empreender e motivar pessoas a empreenderem. Sentir-me vencedor participando da vitória do outro. Não importa se é ao meu lado ou do meu lado, quero vê-las bem-sucedidas. Essa é a minha missão e a gente estimula cada vez mais as pessoas empreenderem dentro da Telepesquisa ou aprenderem a empreender e voarem, né? Então hoje nós vamos conversar com um casal que eu admiro muito e tenho certeza que vai ser um bate-papo legal, onde vai trazer muito conhecimento para vocês, né? Estamos recebendo aqui Idalécio, estamos recebendo aqui Sandrinha, Idalécio Rego e Sandra Rego, mas Sandrinha sempre é Sandrinha, né? A Sandrinha chegou na Telepesquisa com um pouco mais de 18 anos de idade, e aí era minha menina, então ainda continua sendo a menina que cresceu. Então vamos conversar. Bom dia, Idalécio, bom dia, Sandrinha. Muito obrigado por vocês se disporem a vir aqui e coloco a palavra com vocês. Muito bem. Primeiras damas, né? Bom dia. É um prazer estar aqui novamente com vocês, né? Estar com César Augusto é sempre um aprendizado, né? Cada vez que nos encontramos, aprendemos um pouco mais, né? E sempre é um prazer estar por aqui. Telepesquisa, César Augusto, são lembranças que a gente tem aqui de 30 anos de empresa já, né? 30 anos, vai completar 31. 31 já. E é uma honra estar aqui hoje conversando, nesse bate-papo com o nosso professor, não é, Sandra? Assim, a gente considera César um professor nessa parte de empreendedorismo desde aquela época, 30 anos atrás, né? Que a gente aprendeu e até hoje coloca em prática. Muito bem. Então tá bom, então vamos conversar, né? Vamos conversar e aí nos conte aí para o espectador como foi a chegada na Telepesquisa, quando foi que chegaram, o que foi que a Telepesquisa ensinou. Fiquem à vontade para falar e aí a palavra é com vocês. Cheguei na Telepesquisa ainda muito menina, como o César falou. Foi a minha primeira experiência, né, em uma empresa. E para mim foi muito importante, porque na Telepesquisa eu entrei como atendente, né? Eu trabalhava no call center, junto com Gerlândia, Silvana, aprendi muito lá, mas como o Idalécio falou, César é o mestre, né? O professor. E a gente sempre teve muitas oportunidades dentro da Telepesquisa, porque eu acho que nenhum funcionário dessa empresa entrou e saiu do mesmo setor, porque a gente sempre, ele estava mexendo com um e com o outro, vendo o potencial de cada um, descobrindo em cada um o potencial que nem mesmo a pessoa sabia que tinha, né? Eu sou exemplo disso, porque quando eu saí de licença maternidade, já tinha passado em vários setores dentro da Telepesquisa, mas onde eu me descobri, e assim, para mim foi uma descoberta que eu disse, gente, eu não acredito, né? Que eu gosto, que eu amei a experiência de trabalhar com gente, trabalhar com vendas, trabalhar na rua, né? Essa foi minha maior descoberta dentro da Telepesquisa, porque foi na rua, foi saindo, foi conhecendo pessoas, né? Vendendo o que eu tanto amava, né? A Telepesquisa, que eu me descobri, porque quando trabalhava, né, dentro de 4 paredes, era bem mais restrito, né? Porque antigamente a gente estava ali trabalhando no DOS ainda, quando eu trabalhei na atualização, né, no SAC e tantos outros setores que a gente passou. Então, eu trabalhava com gente, mas de uma forma mais restrita, né? Quando fui para a rua, realmente assim, eu disse, aqui é minha área. E como foi essa questão aí da rua? Nós lhe convidamos, enfim, me fale como foi essa coisa, você sair do escritório para ir para campo. Foi assim, você chegou para mim e lançou o convite, né? Perguntou, Sandrinha, e aí, vamos ver aqui, eu não recordo bem,
todos os detalhes, mas eu lembro que você fez o convite, lançou o convite. Eu, de início, fiquei apreensiva, né? Saí do ar-condicionado, né? Do conforto, porque todo mundo vai pensar dessa forma, né? Eu estava no meu conforto ali, trabalhando minhas 8 horas, normal, simples, como as pessoas acomodadas ficariam, né? E permaneceriam. Mas foi na rua, foi saindo, que eu me descobri, que eu vi o potencial que eu não tinha, que eu não via. Eu não via isso em mim, né? E você teve essa visão e disse, não, você vai. E meu professor, né, da rua foi Canindé, meu irmão, que tanto admiro, uma pessoa super calma, assim como eu, mas foi maravilhoso, né? Às vezes que saímos para ir visitar os clientes e ele foi me ensinando e, graças a Deus, até hoje, a rua é o meu lugar, né? Muito Amo bem. demais trabalhar. E Dalécio? Como foi que surgiu aí Dalécio? Você conheceu o Dalécio na telepesquisa? Me fala aí. Não, Idalécio, conheci Idalécio na igreja, né, em 94. Já conhecia ele, já tinha ele como amigo. Não lembro qual foi o ano que a gente se conheceu como 93. amigo, 93. E logo a gente criou uma amizade grande. E em 94, depois das 9 noites na festa de São Lucas, né, eu pedi na São Lucas uma pessoa que fosse para o resto da minha vida, que eu não queria namorar por namorar, e o Senhor me mandou Idalécio, né? E começamos a namorar nessa festa de São Lucas, e depois de 5 anos de namoro, nos casamos. Durante esse período eu já estava na telepesquisa, né? Você já estava há na... quantos anos na telepesquisa? Há quanto tempo na telepesquisa? Há alguns anos na telepesquisa. Eu acho que 3 a 4 anos na telepesquisa. E quando a gente começou a namorar, não, quando a gente casou, assim que a gente casou, eu já queria que ele também viesse para a telepesquisa, porque eu sabia que na telepesquisa ele iria ter como crescer, ele ia ter como ir longe, que eu via esse potencial nele, né? E como ele trabalhava de auxiliar de escritório, na empresa que ele trabalhava, como era de licitação, não tinha como ele crescer, e fiz, né, a proposta de você fazer a entrevista com ele, e quando fez a entrevista, ele se apaixonou pelo rapaz, né? Exatamente. Se apaixonou pelo Você meu marido. apaixonou, né, então... Legal. Muito bem. E aí, Dalécio chegou na telepesquisa. E aí, Dalécio, você também acreditava em você? O quanto você acreditava em você? Como é isso? E fala um pouquinho de você na telepesquisa. Muito bem, César. É a questão da oportunidade, né? Quando eu fui para a telepesquisa, houve uma seleção de entrevistas, uma nova equipe, que a telepesquisa estava construindo um setor de consultoria, né? Para ir até os clientes, saber o grau de satisfação do seu serviço. E eu era fã da telepesquisa. Eu não era funcionário, mas todas as blitz, eventos, eu estava lá junto com o Sandra, com o pessoal, amigo de quem já trabalhava na telepesquisa. Então, assim, era a vontade, né, com a necessidade de ter um espaço. E fui para a entrevista com o César, era apenas 6h30 da manhã, quando eu fui para essa entrevista. Estava marcada às 7 horas. Canindé foi quem me levou, irmão de Sandra. Explicou, César é bem pontual, então vamos chegar cedo e tal. 6h30 eu estava lá, César, você já pode entrar. Eu já entrei. Que seria de 7 horas a reunião. 7 horas. Aí era de 7 horas, mas a gente começou antes. E César foi bem claro na entrevista. Disse, olha, nós vamos botar esse novo setor de consultoria. Claro, vamos analisar o desempenho de cada um, né? E se você der certo, vai continuar. Se não, infelizmente, não vai continuar. Mas você tem tempo, pode ir para a sua empresa, descansar, pensar. Mas de imediato eu resolvi isso. Não, eu quero aceitar a proposta e quero começar hoje. Hoje já aceitou já. Só vou pedir demissão de onde eu estou trabalhando. Ia passar para uma última licitação no Sebrae, que era às 9 horas. E de imediato já desci para o atendimento, para conhecer como funcionava definitivamente a telepesquisa, né? A parte de atendimento. Eu via sempre o resultado, né? As informações funcionando, tudo, mas como era dada essas informações, né? O que a gente iria oferecer ou falar para os clientes. Então, primeiro eu fui conhecer a telepesquisa. Depois desse dia, comecei a visitar os clientes, acompanhado já de um consultor, né, de vendas da época, Canindé, Silvana, Alberice, Gisele. Gisele, né? Então, são profissionais que trabalharam
e eram referência na telepesquisa, né? Os melhores, né? Da época sempre os melhores. Então, tive uma escola muito boa. E daí, 30 dias após, né, esse trabalho de visitar os clientes, conhecer já como funcionava a telepesquisa, eu tive a oportunidade de sair a solo, né, para visitar os primeiros clientes, né? E para mim foi uma experiência assim, muito interessante, porque eu não tinha esse trabalho, eu só trabalhava de escritório internamente, como a Sandra falou, então eu era muito organizado, um lápis não podia estar fora do lugar, um livro eu sempre ajeitava, era sempre... E com o cliente eu fui fazendo a mesma coisa, conhecendo, atendendo a necessidade do cliente, qual era a satisfação, a insatisfação, trazia para a telepesquisa, a gente conseguia resolver se tivesse alguma insatisfação com relação a alguma informação, né? Então, assim, uma experiência muito enriquecedora, né? E com um tempo, né, eu comecei a desbravar novos horizontes da telepesquisa, né? Visitando clientes que eram mais distantes. Eu me lembro que o bairro que eu mais visitei foi o Alecrim. Então, eu conheci todas as ruas do Alecrim, todos os clientes conveniados, eu fiz a visita. E, às vezes, encontrava um quadro do cliente que estava insatisfeito, querendo cancelar o contrato. Quando terminava a visita, o cliente não cancelava e ainda fechava com um anúncio na revista. Era isso que o pessoal que pode. Você só vai resolver um cancelamento e volta com um anúncio do cliente. Pois é. Mas não fazia nada mais do que apenas ouvir o cliente e procurar resolver o que ele estava precisando. Então, era mais atenção do que ele precisava. Então, a gente conseguiu, dessa forma, encantar os clientes, né, pelo serviço que a gente prestava. Muito bom. Sandrinha, e enquanto o Idalécio estava em campo, começando o trabalho, que você quem indicou, o que era que você fazia na telepesquisa e o que é que a telepesquisa te ensinou e como foi administrar essa questão aí, Idalécio, seu colega de trabalho, e depois vocês iam para casa. Então, será que não levava a telepesquisa para casa também? Graças a Deus, não. Assim, nós tivemos um ótimo professor, né, um ótimo mestre, e sempre eu lembro de uma reunião que você falava isso. Quando a gente chega, tá vendo aquela árvore? Quando a gente chega, deixa os problemas ali, que a gente traz de casa. Quando a gente volta para casa, a gente faz a mesma coisa. Deixa os problemas do trabalho ali, na volta você pega. Então, graças a Deus, até hoje nós trabalhamos juntos. Fiz a experiência ainda, depois que saí da telepesquisa, depois que passei em outras empresas, e fiz a experiência, eu acho que eu passei 5 meses, aguentei só 5 meses trabalhar sem estar ao lado de Idalécio. Fui gerenciar uma empresa de telefonia, né? Tinha acho que 10, 12 lojas, e a gente foi gerenciar, mas quando eu chegava em casa era uma saudade tão grande, não aguentei ficar fora. Disse, não, vou voltar e vamos empreender no nosso negócio, vou trabalhar com você e vamos ver o que vai dar. E até hoje trabalhamos juntos. Graças a Deus, sempre soubemos dividir essa questão. Empresa, relacionamento, né? Nossa vida amorosa nunca, graças a Deus, nunca deixou ser abalado por nenhum problema da empresa. Que bacana, que bacana. Muito bem. E aí, Idalécio, depois o tempo passou, né? Você saiu da telepesquisa, foi para uma concorrente. Fala um pouquinho aí sobre isso. Tocar fogo aqui. Não tocar fogo no negócio. A história, né, como é interessante. Eu até brinco com o César, que eu lembrei, na época que eu fui sair da telepesquisa, de César, me veja como um atleta. César é ABCdista, eu sou americano, né? Aí eu disse, estou saindo do ABC e agora vou jogar no América, viu? Mas foi assim, uma experiência também que o que eu aprendi na telepesquisa, quando eu cheguei nessa outra empresa, fez toda a diferença. Porque eu já tinha uma base. A gente tinha reuniões formadoras na telepesquisa de 7 horas da manhã, com ensinamentos através de palestras, vídeos que César trazia na fita de videocassete na época, né? Para a gente assistir de Eduardo Botelho, de professor Marins, né? Então a gente tinha uma bagagem, a gente tinha a teoria e colocava em prática na telepesquisa. Então já tinha uma preparação. Então passei esse tempo, né, distante da telepesquisa com outra empresa, mais ou menos Sandra também foi comigo e outras pessoas que já faziam parte também já tinham saído, foram também para essa empresa e passamos ali uns 5 anos, né? E depois dessa jornada, né, de tanto conhecimento, mudei de segmento, que a gente trabalhava muito na área do comércio. Aí fomos para a indústria.
né? Fomos para o segmento da indústria, quando lançamos uma revista chamada Sucesso, Indústria e Comércio. Legal. Que era em parceria com os sindicatos das indústrias da Fiel. Então, seguindo já a experiência que eu tinha de revistas, né? E na telepesquisa foi algo bem interessante, que a revista era toda preto e branco, não era assim? Era todo preto e branco, né, na época. Só a capa colorida. Aí eu cheguei para César, certo dia e disse, César, eu queria vender um anúncio colorido, assim, no meio da revista. A gente abrisse a revista que tivesse 2 páginas coloridas. Não, mas vai aumentar a gráfica? Não, e para vender, deixa comigo. Posso vender? Pode. Saí de 8 horas para as vendas, quando deu meio-dia voltei, já estava com as 2 páginas vendidas, coloridas. Aí, isso motivou mais César. Ele disse, então vamos fazer um caderno, já que a gráfica é melhor fazer o caderno. Em vez de 2, fazer 4, que revistas são múltiplos de 4 páginas, né? Que é com grampo. Aí, vamos fazer isso. Fizemos o primeiro caderno colorido da telepesquisa. Depois, já foi ampliando mais. Vamos deixar todo o editorial colorido. E foi quando eu saí da telepesquisa e já deixei esse projeto já sendo executado com o César, o editorial da revista todo colorido. Né? Depois aí surgiu a logomarca, que já estava todo guia colorido. E essa história da logomarca, interessante, um capítulo que eu lembro também na telepesquisa, é que o sábado era feito para planejamentos. Planejamento. Todo mundo se sentava, pegava as fichas, os clientes, as pendências, né? E não se vendia no sábado. Era assim, César? Não se vendia no sábado. Aí chegamos a uma meta, né? Uma campanha comercial. Aí a gente vamos fazer o seguinte, vamos vender nesse sábado, o sábado da logomarca. Todo mundo só vai embora aqui depois que vender pelo menos 5 logomarcas. O pessoal dá mais não por telefone, não é presencial, só por telefone. Onde surgiu aí a força do telemarketing ativo. Que antigamente era só mais para agendar visitas. Nara fazia as visitas passando, eu mandava, a Alberice marcava para mim, mas aí a gente começou a usar o telemarketing ativo. Então, fechou-se as 20 logomarcas no sábado. Aí no próximo sábado, você foi lá procurando. O próximo vai ser o que, Dalécio? Vamos fazer o sábado do rodapé da revista. E a gente foi lá e vendia os rodapés, só ia embora depois que terminasse. E todo mundo ficava, ele vai dar 1 hora e não termina. Vamos vender. Até concluir. Vibrava todo mundo com o sucesso do outro. Como o César falou aqui no início, isso é muito importante numa equipe. Você não ter inveja, sim ser feliz com o sucesso do seu companheiro. Né? Em equipe, um sucesso em equipe. Então, cada sábado era um projeto diferente. Depois eram os contratos novos, que nossa equipe era de revista. Né? Eu sempre me identifiquei muito com a parte de impresso. Até hoje, né? Com a RN Editora, a gente só trabalha com essa parte impressa. Graças a Deus, a gente tem muitos leitores de livros e revistas que a gente produz. Né? Aí, fomos para os contratos, que eram as empresas que eram informadas na central de informações. Então, a gente juntou com a equipe de contratos, com as meninas que eram o telemarketing também, e também tinha o sábado do contrato de novas empresas. Então, foi uma experiência muito interessante que a gente colocou em prática. E até hoje, os frutos estão aí, né? A gente tem clientes... A RN Editora foi fundada em 2006. Então, estamos aí... RN Editora. RN Editora. Foi fundada em 2006. 2006. RN Editora é exatamente a empresa de Idalécio e Sandrinha, que faz edição de livro, de revista, né? Isso. Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre a RN Editora. Mas, Sandrinha, na sua opinião, o que fez a telepesquisa permanecer no mercado? A telepesquisa começou com muita dívida, a telepesquisa começou eu devendo 10 vezes mais o valor da casa, eu devendo a agiotas. Então, ou seja, na realidade, na sua opinião, o que foi que fez com que a telepesquisa não saísse do mercado, crescesse? Estamos aqui hoje, graças a Deus, completamos 31 anos no sábado, dia 27, nós completamos 31 anos. César, com certeza, é uma empresa que foi criada, sonhada, com amor, com determinação. Então, uma empresa que ela tem objetivos, tem sonho, tem uma pessoa que acredita naquilo que faz, com certeza ela tem de tudo para dar certo. 100, 200 e a posteridade. Né? Então, é por ela acreditar no que faz e ter princípios. Né? Vocês sempre trabalharam dentro de uma linha que... para entender a dor do outro, né? Entender o que o cliente necessita para poder trabalhar dentro daquilo que o cliente necessita, né? Voltando lá, César falou o nome de Nara e veio muitas recordações, né? Eu lembrei do BIP,
Né? Que quando a gente. Eu da época do bip, eu já cheguei na época do celular. Era o nosso celular. Mas Idalécio já chegou do celular. Na minha época, a gente estava na rua e a gente mandava um bip, né? Porque ligava de um orelhão para a central e a central botava contrato fechado. Gente, assim, trouxe muitas recordações, né? Muito bom isso. E outra coisa, você falou, né? Tocar fogo naquele momento lá. Eu lembrei de muitas coisas. E uma coisa que eu acho que tudo na vida é um aprendizado, né? Tudo na vida é um aprendizado. E a concorrência que veio para a telepesquisa, tenho certeza que foi ótimo para a telepesquisa. Porque a telepesquisa se fortaleceu, a telepesquisa começou a ver que não era só ela, então ela começou saiu da zona de conforto, foi trabalhar mais, foi em campo e foi, com certeza, profissionalizar mais os seus funcionários, exigir ainda mais deles para que eles pudessem enxergar o potencial de uma empresa que genuinamente potiguar e que sabia aonde queria chegar. Né? Por isso permaneceu e está até hoje né, no mercado. Já um dia que se encontrou comigo, aí ele disse, rapaz, eu disse a Luísio Neto, rapaz, a gente tirou as criaturas, mas era para a gente ter tirado também o criador. E tentava, mas não conseguiu não. Muito bem. E Dalécio, as coisas se repetem. Eu costumo dizer que as histórias se repetem, né? Uma coisa que eu estou vivendo hoje, talvez você viva amanhã, ou talvez já tenha vivido, então normalmente é desse jeito. E aí, se de repente a gente começa com a modernidade, a gente aplica coisas que a gente aprendeu lá no passado, a gente vai se dando bem. Na sua opinião, o que é que você pode extrair de lição na telepesquisa que não tinha nada a ver com o que é hoje o mundo tecnológico, mas trazendo para a realidade de hoje, virtual, tecnológica e tudo mais? Que tipo de lição você pode trazer para hoje e aplicar hoje, inclusive, alguns princípios aprendidos lá na telepesquisa? Muito bem. Duas palavras eu acho que daria para resumir para qualquer momento que a gente pudesse precisar realizar um serviço na maneira de hoje, da atualidade, que é vontade e determinação. Tá? Assim, o que eu aprendi com todos que a gente passou na época da telepesquisa, eu brinco até, rapaz, fui quase um cometa, né? Eu passei praticamente 2 anos na telepesquisa, mas absorvi muita coisa, muito conhecimento, né? Seja na parte de tecnologia, seja na parte de conhecimento das pessoas, né? E até hoje eu coloco em prática, que é a atenção ao cliente, atender a necessidade do cliente e não pensar somente no valor, né? Valor da venda, não. Eu penso no cliente, está satisfeito? O senhor gostou do serviço? Está faltando alguma coisa? Eu faço particularmente hoje, até hoje, as entregas da revista aos anunciantes que fazem parte conosco. Então, a questão do livro, dou toda a atenção, a gente procura oferecer algo diferenciado. Tudo que eu aprendi na telepesquisa. Né? A gente nunca oferecia o básico. Me deu um copo d'água. Se a água já era com um docinho do lado, com um guardanapo, já sempre procurando encantar o cliente. Às vezes, sabe, nesse mundo moderno, então as novas gerações, se de repente a gente for falar, ei, vamos fazer um trabalho aqui de impresso, vamos falar, e aí eles vão dizer, não, rapaz, agora ninguém mais usa a internet. E você está nos passando uma lição muito grande, ou seja, o diferencial está na vontade, na determinação, o atendimento ao cliente. Então, me fale mais sobre exatamente isso. Quando, por exemplo, alguém possa fazer esse questionamento, você ainda trabalha com impresso? E aí, o que é que você responde? Eu escuto isso quase todos os dias. Graças a Deus, graças a Deus que eu ainda trabalho com impresso. Enquanto tiver uma geração que tenha acesso à leitura, que gosta de ver imagens, né? Assim, de pegar o prazer de sentir um livro, uma revista, né? Para onde você for levar, é isso que me motiva. Quando eu vou fazer uma publicação, que eu saio para oferecer os espaços numa revista, que o cliente, olha, eu vou querer esse anúncio, eu vou querer esse outro. Aí, assim, isso me fortalece, né? E ver que as pessoas também recebem a revista, tanto a telepesquisa como a revista que a gente faz, é distribuída gratuitamente. Então, assim, você leva o conhecimento para as pessoas sem cobrar delas, né? Os anunciantes é quem fazem a parte deles de fazerem a revista ser publicada. Mas, assim, é um desafio, né?
mas acredito que no futuro acho que a gente vai ter mais ainda impresso do que digital. Porque hoje tem que dar os dois juntos. Muita gente nos procura. Você faz e-book? Faço. Faço o livro impresso e faço o e-book. Né? Mas a aceitação do impresso ainda é superior. Porque o e-book é muito importante, mas geralmente pode acontecer do notebook, do celular, descarregar a bateria, de faltar internet no local onde você estiver e não está com o livro impresso. Então, o impresso ainda... Eu me lembro numa tese de marketing, quando surgiu a televisão. O rádio vai se acabar. Né? Na década, olha lá, em 50 anos atrás, em 70, né? E aí o rádio continua se evoluindo. Né? Evoluindo, aí chegou a internet, agora o rádio e a televisão não. Aí foram, através do equipamento da TV, da rádio, a internet, né? Também passa no rádio, os programas de TV, enfim. Existe essa questão de adaptação às novas tecnologias, mas não vai acabar. Nem o impresso, nem o digital. Acredito piamente nisso. Eu não troco de jeito nenhum a leitura, deitado na minha rede, segurando o livro, mas não tenho a menor dúvida. Sandrinha está com vontade de falar sobre exatamente esse quesito. Que eu lembrei de uma pesquisa que Dalécio viu recentemente, que ele falou sobre o digital e o impresso. E a pesquisa foi na Suíça, foi de onde? Na Suécia. Na Suécia. Veja bem, a pandemia veio, né? Então, assim, o digital, né, fez com que dessemos continuidade às escolas, às empresas, o home office, né, o trabalho em si. Isso foi bom. E nessa parte foi muito importante. Só que essas tecnologias começaram, foi feita uma pesquisa na Suécia, né, com os alunos das escolas, e notaram que o rendimento deles vinha caindo de criatividade. Por quê? Eu quero falar sobre o sol. Então, ali na internet, botava o sol, pesquisava em livros, falava sobre a água, a importância da água, aí falava assim, então não estava se criando, estava se apenas copiando o que já existia dentro da internet. O que aconteceu com as escolas lá da Suécia, um país de primeiro mundo, voltaram para o quadro negro. Estão lá, copiando com giz, livro impresso, para sempre, e utilizando as ferramentas de tecnologias também, mas está lá o caderno, o giz, né? Para poder forçar o aluno até escrever, porque senão não estava tendo mais nem escrita. Você vai ver as letras de quem escreve hoje é horrível, porque não tem o hábito de escrever. É só de pegar pronto. E outra, de criar um texto. Faça uma redação aí sobre telepesquisa. Aí o pessoal ia lá, agora o chat GPT, né? Vai lá para a telepesquisa. Faz sozinho. Diga que 30 anos, como é que funcionava a central de informação e tal. Aí ele vai e faz tudo. Então isso estava deixando eles assim, sem evolução. Pois é. Estudiosos dizem que essa está sendo a primeira geração onde os filhos têm um QI mais baixo do que os pais. Isso é preocupante. Isso é preocupante, né? Agora já tem, depois vocês pesquisam aí se foi Natal ou se é a nível estadual, que foi aprovada uma lei, estava tramitando uma lei, já foi aprovada, só não recordo se é em Natal ou no estado, se é uma lei do vereador, ou municipal ou estadual, que o aluno ele não vai mais poder usar o celular ou qualquer outra ferramenta dentro de sala de aula, a não ser que o professor ele vá utilizar desse meio durante a aula. Porque o que estava acontecendo? Hoje, o professor ele não pode mais e não tem mais aquele respeito que se tinha antigamente. O aluno ele atendia a ligação durante a aula, fica conversando em redes sociais, fazendo coisas que não é dentro do que está sendo planejado, do que está sendo trabalhado em sala de aula. E foi aprovado já agora, esse ano. Tá? Há poucos dias que eu vi essa matéria. Então, assim, isso é bom. É bom porque podemos usar essas tecnologias, sim, é ótima. A tecnologia ela veio para ajudar. Mas a gente também tem que ter muito cuidado de que forma ela está sendo usada e que hora ela está sendo usada. Né? Porque tudo tem seus dois lados. Né? Muito bem, que coisa boa. Sandrinha e Dalécio, a jornada na telepesquisa que começou muito cedo, e aí passaram por várias experiências. Hoje tem empreendido, tem o seu próprio negócio, desenvolve um trabalho na editora RN Editora. E é isso, na realidade a telepesquisa é essa comunidade empreendedora, onde estimula
onde estimula um jovem que chega aqui aprender a empreender, pode ir tocar o seu negócio ou pode empreender aqui mesmo na Telepesquisa. Nós criamos um projeto 30 em 3. A gente costuma dizer que em 3 anos, fazer o que foi feito em 30. Então, Juscelino Kubitschek, né, foi 50 em 5, né? E então nós criamos o 30 em 3. E aí com isso, a gente estimula aquele jovem que precisa de um acompanhamento, tem a vontade de empreender, tem o desejo de empreender, mas e aí com isso, por falta de experiência, aí tem toda a nossa equipe, tem eu e toda a equipe para acompanhar esse jovem. E aquela pessoa que está com 50 anos, 55 anos de idade, que já tentou, caiu, levantou, quebrou, a dificuldade foi enfrentada, e ele diz, eu quero colocar um negócio, mas eu não estou com coragem de fazer isso. Eu tenho uma experiência, mas eu não tenho coragem. Então tem lugar para ele vir para cá, porque aqui ele vai conseguir em 3 anos, a gente tem esse projeto, mostra o passo, e aí ele mesmo com 55 anos, ele pode em 3 anos conquistar o que a Telepesquisa conquistou em 30. Então, a gente estimula cada vez mais e esse bate-papo aqui com vocês tem sido muito enriquecedor. E aí, com isso, o que é que vocês diriam, ou para um jovem, ou para alguém mais experiente, baseado exatamente em todas as experiências, toda a vivência que vocês dois tiveram na Telepesquisa, que mensagem, que recado, o que é que vocês diriam para essas pessoas? Na verdade, nós temos esse objetivo porque nós estamos criando uma comunidade, há muito tempo a gente fala sobre isso, você estava exatamente lembrando, né? Ou seja, nós temos um grande sonho de criarmos uma comunidade, nós queremos estar juntos, para que de repente, a pessoa se quiser, vai morar naquele local, ou vai ser um local de lazer, vai ser uma espécie de um hotel fazenda, vai ser um resort, ou vai ser um condomínio residencial, depende exatamente como cada um queira ver isso. A gente quer, nós somos grudentos, nós queremos exatamente todo o time junto. Então assim, que mensagem vocês mandariam e passariam para exatamente essas pessoas que estejam querendo empreender? O que é que poderia a Telepesquisa contribuir com essas pessoas? Seja empreender dentro da nossa organização, seja empreender fora da nossa organização. Tenho a dizer que venha, né? Essa pessoa venha porque foi a nossa escola, até hoje. Muita gente às vezes não entendia quando saímos muito cedo de casa, né? De 6 horas a gente já estava saindo, porque morávamos na Zona Norte e na época era no Alecrim, e a gente vinha muito cedo e às vezes chegava muito tarde, porque depois que terminava o expediente, ia pegar a opção na rua, que a gente tinha que sair na rua, pegando, anotando os telefones, e pessoas não entendiam o porquê, né? E hoje, quando vê o nosso sucesso, né, graças a Deus, a RN Editora é um grande sucesso, assim, diz, como foi? Nós construímos. A nossa base foi a Telepesquisa, né? A gente aprendeu muito. Então, para quem soube aproveitar aquele tempo, né, está aí. Tem grandes empreendedores tocando seus negócios, que já passaram pela Telepesquisa, Janine, né? Janine, Alan, Robson, são nomes que a gente sabe que passou e que a base foi aqui, e que com certeza eles... Canindé, sim, Canindé, meu irmão, que graças a Deus ele está firme e forte aí, né, na RN Brindes, graças a Deus, e isso é uma escola, é um aprendizado, né? Nós passamos por aqui. E até a Idalécio estava falando e eu lembrando na hora que você estava falando, eu lembrando de um assunto que Idalécio falou comigo essa semana, né? Disse, esse jovem, quando você falando que vai abrir para essas pessoas, um jovem vir, eu fiquei lembrando, Idalécio estava em uma empresa essa semana e o rapaz super criativo, né? Ele trabalha na parte de design e ele falando que cria isso, cria aquilo, faz isso, que aí falando, mas eu não vou vender porque é humilhação vender. Aí Idalécio com a história e foi falar um pouco, né, sobre o que é vender, porque até hoje, né, Idalécio é um empresário de sucesso, mas quando vai preencher qualquer formulário
Qual é a sua profissão? Vendedor, com orgulho. Vendedor, com orgulho. É. Né? Por quê? Porque essa é a verdadeira profissão. Eu vendo, né? Eu vendo o meu negócio. É verdade, que legal. Como foi, Dalécio? Deve se coçar na hora que o rapaz falou. Eu chego e me arrepio, né? O vendedor, para mim, é assim, é a única profissão que todas as demais dependem dele. Eu posso ter um excelente carro, um excelente condomínio, mas apartamento para ser vendido, se não tiver um vendedor, vai ficar lá. É verdade. Livro, mesma coisa. Revista, você precisa conhecer a necessidade, conhecer o seu produto para poder vender. Né? E eu sou muito orgulhoso disso. Eu digo sempre aos meus filhos, quando me perguntar qual a profissão do seu pai, né? Ele é vendedor. Aí tem gente que me pergunta, você vende o quê? Eu disse, qual é a sua necessidade? Qual é a sua necessidade? Eu estou aqui para atender a sua necessidade. Muitas vezes a gente faz isso aqui e o cliente precisa de outro produto. Se eu não fizer, eu posso conhecer o mercado que faça. É esse diferencial que eu quero atender o cliente. Né? Indico, faço... na vida do consumo dizer o seguinte, César perguntou, o que é que você diria para esses jovens que estão, ou para esses adultos, né, que já trabalharam? Eu gosto de dizer o seguinte, olha, grandes riscos, grandes conquistas. Se você quer sair do seu cotidiano, não, eu trabalho aqui numa empresa, ganho só aquele salário comercial, não estou pedindo para você pedir demissão não, pelo amor de Deus, mas se planeje, né, e se você tem um sonho a realizar, nunca desista, né? Mas sabendo que você vai, para você ter sucesso, você vai ter que ir lá embaixo também, começar de base, do zero, aprender, né, ter a simplicidade, a humildade e reconhecer quem já passou por essas experiências, né, e escutar para poder colocar em prática. Né, realizar o seu sonho através dos seus objetivos, mas correndo sempre esse risco. Né? Não vai ser fácil. Quem disse que era fácil? Foi fácil, Sandra, para a gente? Não foi fácil. Ninguém queria saber como é que a gente estava, né, como a gente passava. Eu me lembro, vou contar uma história interessante, na época da telepesquisa eu não tinha carro, né? Eu cheguei lá, eu fazia visita a pé, caminhando, do jeito que eu estou aqui, de gravata, com uma pastazinha preta, com revistas, né, com contratos, e andava muito alecrim. E andava no meu bolso a chave de casa, porque certa vez eu cheguei para visitar um cliente e o cliente não estava na outra unidade. Aí eu percebi que o funcionário perguntou, você vai para lá agora? Aí eu disse... Não, eu vou passar a tarde. Ele disse, não, porque se fosse eu pedir uma carona, só que eu não estava de casa. Eu estava com a chave de casa no bolso, né? Mas andava todo, né, formal. O pessoal já conhecia, aquele ali é da telepesquisa, porque era a empresa que todo mundo andava de Deve ter um carro, né, né? chique, né? Aí na época eu estava no início, então era normal acontecer. Eu andava de ônibus, a gente pegou, eu cheguei para a Alberice uma vez e disse, Alberice, era a gerente comercial, e pessoa muito legal, bacana demais, me ensinou muito. E disse o seguinte, Alberice, eu estou aqui no Alecrim, estou aqui no centro da cidade, qual o bairro que nenhum vendedor quer ir? Assim, ninguém quer chegar nem perto, porque eu era novato na empresa, né? Eram 100 funcionários na época da pesquisa, eu era o número 100. Na seleção que o César fez, entrou 4 ou 5, ficou eu e acho que foi Fernando, pronto. Aí, depois do treinamento, né, que passou. E eu era o número 100, então eu estava começando do zero. Então era normal isso acontecer. Não, tá fechando porque é no Alecrim, porque é no centro. Aí eu disse, qual o bairro mais difícil aí, que ninguém quer ir? Diz pra mim, ela disse, Ponta Negra, muito distante, tudo longe, um sol danado. Depois eu quero ir para Ponta Negra. Você vai abandonar o Alecrim? Eu disse, vou. Eu já fazem 3 meses que estou no Alecrim, eu quero ir para Ponta Negra. E assim, eu era muito insistente, né, porque eu pedi, então elas coisas, tá certo, então vá para Ponta Negra. Chegou o final do mês, quem é que tinha sido o vendedor do mês? Em Ponta Negra. Com isso, as pessoas que estavam pensando que era só porque era fácil, que estavam ali no centro, se tornaram meus amigos. Não, realmente ele fez um bom trabalho também em Ponta Negra, então não é o bairro, é o vendedor que está fazendo a diferença. Legal, muito bom. Muito bom. Estamos chegando ao final, né? E agradecemos imensamente, eu agradeço imensamente o tempo de Dalécio, de Sandra. E assim, você veja que, na verdade, não tem mistério não. Não tem mistério. A vida é muito simples, se a gente se dedica, se a gente tem vontade, se a gente vai em frente, a gente consegue, né? A tecnologia são meios para facilitar, mas o ser humano é que é o grande diferencial. Então, o ser humano é o grande diferencial, e aí é isso, a palavra está com vocês, para que mensagem vocês passariam para o nosso espectador. Divulguem ainda mais aí a RN Editora, fiquem à vontade. A mensagem final é dizer, acredite nos seus sonhos. Para quem não conhece ainda, né, a telepesquisa, a comunidade,
venha, conheça. Passamos por aqui, a experiência foi ótima, né? É o resultado do nosso sucesso hoje, porque tivemos uma base, né? Tivemos um mestre, né? César, que sempre foi mais do que um diretor ou o dono da empresa. Ele representava em minha vida um pai, né? Um paizão que sempre me aconselhou, não só na vida profissional, mas também como na vida pessoal. Lembro-me quando fui casar, que ele me chamou e foi falar o que era casamento, né? E assim, isso daí eu levo para o resto da minha vida, né? São coisas que mexe com a pessoa. E assim, agradeço demais o tempo que passei pela telepesquisa, foi maravilhoso, não vou falar mais, senão vou chorar. E é isso, gente. Legal. Muito bom. Legal. Telepesquisa, até hoje eu carrego o gin. Você é meu genro ou você é meu filho? Eu acho que sou os Os dois. dois, né? Eu era conhecido como César Júnior, né? Mas eu sempre muito discreto, né? Eu acho que era o mais tímido, né? Assim, de todos, assim. E aprendi até a perder um pouco dessa timidez na telepesquisa também. Até hoje ainda sou um pouco tímido. Mas como é importante a gente reconhecer, né, de onde a gente veio, a nossa base, né, para que na vida a gente consiga ter sucesso através das pessoas, tendo esse conhecimento com as pessoas. A tecnologia ajuda muito, mas as pessoas não têm igual. Até hoje eu tenho clientes com mais de 20 anos da Renner Editora, que a gente publica, às vezes eu digo, eu só atendo porque é para vocês, que já são clientes. Quando é cliente novo, eu fico preocupado, porque eu tenho minha carteira de cliente de 20 anos, que a gente já faz todos os trabalhos que eles necessitam na parte de gráfica, né? E eu quero dizer para vocês o seguinte, no final, que foi uma honra, né, estar aqui presente e continuando sendo parceiro da telepesquisa, divulgando também essas novidades que estão para vir aí, a jornada, esse empreendimento de telepesquisa que está sendo lançado. Esse é um projeto de vida, né, que as pessoas procurem. Conhecimento é a única coisa que jamais vão tirar da gente. Né, o conhecimento. Eu quero entregar aqui, César, uma lembrança aqui da época. Você abrir aqui, para você ver se você reconhece quem é essa pessoa e com... Olha só, rapaz, olha aí. Olha só, gordo. Menino, se ele pulasse de um prédio de 20 andares, não morria não, porque... Ia flutuar. Menino, olha só, muito obrigado, muito obrigado. Esse é o Idalécio da telepesquisa, que o sobrenome é da telepesquisa. Idalécio da telepesquisa. Muito obrigado. O interessante vai ficar ali no porta-retrato, viu? Presente, essa lembrança aí para sempre aí da foto do vendedor, do César Filho, aí, César Júnior, né? Muito bem. E que a vida nos ensina, né? E assim, como você falou, a experiência de todos nós, né? A gente vai passando, não tem escola melhor do que a vida, né? Cada dia que a gente passa, a gente tem que agradecer a Deus por mais um dia, né? Por tudo que Ele nos dá, né? Que a gente faz no dia a dia. E eu lembro até hoje do grito de guerra da telepesquisa, que no final gosta de encerrar com ele, né? Eu sempre tenho uma adaptação que é querer poder. Eu quero, eu posso, eu sou o maior milagre da natureza. Legal, rapaz, legal, muito bom, muito bom. Eu lembro, quando terminava a reunião, a gente dava muito bom. Muito obrigado, Sandrinha, muito obrigado, Idalécio, e para vocês, espectadores, você que é um jovem e tem o desejo de empreender, então a telepesquisa oferece essa oportunidade. Você vai ter uma equipe de mentores onde pode ajudar vocês a compreenderem mais o negócio, compreender o mercado, e se for o desejo de vocês permanecerem na telepesquisa, empreendendo dentro da telepesquisa, se for o desejo de vocês voarem, porque como eles falaram, quando o Idalécio e Sandra falaram, aqui é uma família, nós queremos o melhor para os nossos filhos. Se o melhor para os nossos filhos for aqui, pertinho da gente, nós estamos aqui para acolher. Se for voando, nós estamos para apoiar, né? E se você também tem mais de 50 anos de idade, já viveu várias experiências e de repente pensa que não tem mais oportunidade ou não consegue mais, nada disso. Muita gente conseguiu muita coisa depois de 60 anos. Tem muitos exemplos, McDonald's e outros mais aí, de que conseguiram depois de 60 anos. Então, nós estamos aqui também para acolher vocês com mais de 50 anos. A experiência de vocês vai ser muito importante para a gente. Então, estamos aí.
bom dia, boa tarde, boa noite, a hora que você estiver assistindo, e vamos aguardar o nosso segundo episódio. Obrigado pela audiência.